11 de outubro de 2006, 7 horas da manhã. Vista da Ponte Vasco da Gama, Lisboa é uma bela cidade. O casario, à beira-tejo, arrumado por séculos de história, deixa ver a nova cidade. Portugal do século XXI começa ali. A luz é a de sempre. As cores, as mesmas de outrora. Mas os edifícios modernos do Parque das Nações mostram que a Europa também começa ali. Lisboa é a capital de um país como os outros. Em 1960, os portugueses não podiam dizer que Portugal era um país como os outros. Viviam com a mais longa ditadura da Europa Ocidental. Eram os mais analfabetos, os que tinham pior saúde pública, os que tinham menos indústria, maior mortalidade infantil, censura, mais baixos rendimentos e pior alimentação. O que nos distinguia dos outros era contra nós. O fabuloso crescimento económico dos anos 60 e princípios de 70 foi superior a todos os países da Europa. Trouxe bem-estar, classes médias e a revolução política. Portugal ficou um país como os outros. Ainda é um país atrasado, pobre e desigual, mas muito menos do que há 30 ou 40 anos. Em pouco tempo, ajustamos contas com o passado, liquidamos a ditadura, pusemos fim ao Império e virámos-nos para a Europa. Tal como a maioria dos países europeus, vivemos em democracia. Todos têm o direito de voto, as maiorias governam e respeitam as minorias. Ficamos mais perto uns dos outros. As cidades juntam-nos, as estradas ligam-nos, os serviços públicos são de todos e o mercado é só um. Vive-se hoje melhor, com mais condições, em liberdade e com proteção social. Tal como os outros países da Europa, Portugal tem agora um sistema de saúde, segurança social e educação de que todos beneficiam. Foi um extraordinário progresso. É o que se chama o Estado-Providência. Longe vão os tempos, tão próximos de nós, em que poucos iam à escola ou tinham assistência médica e reforma. A maior parte não tinha. Os velhos viviam na pobreza e do apoio dos familiares. Não havia pensões, nem subsídio de desemprego. Os direitos à reforma e à saúde começaram a ser reconhecidos no final dos anos 60 e hoje são para todos. Nos anos 80 foi estabelecido o subsídio de desemprego e nos anos 90 criou-se o rendimento mínimo garantido. E todos, mesmo os que nunca descontaram, têm direito a pensões. Nos anos 60, existiam apenas 120 mil pensionistas. Hoje, são quase 3 milhões. Mas por cada pensionista, há menos de 2 trabalhadores a descontar todos os meses. Isto é um problema. São já preocupantes as dificuldades financeiras do Estado. Há quem tenha medo de que a sua reforma não esteja garantida. Outro problema é o do valor das pensões. Em média, são 2 a 3 vezes inferiores à dos países europeus. É difícil viver com a pensão mínima, cerca de 200 euros por mês. Além disso, ainda há muitas pessoas que vivem à margem. O sistema é muitas vezes inacessível.
As sociedades estão organizadas em termos de assistência para a população normal. Ou seja, eu tenho uma doença, vou a um hospital, quanto muito, um centro de saúde ou um médico privado. Ele atende-me, não pergunta como é que vai a minha vida com a minha mulher, ou se tenho filhos, ou se tenho emprego, etc. Ele pura e simplesmente olha para a minha doença, passa a expressão, e trata a minha doença. Não olha para a pessoa, não vale a pena. Ele parte do princípio que tudo está bem na pessoa, exceto a doença, que é a razão que eu por lá vou. Se eu fico desempregado, acontece uma coisa semelhante, mas desta maneira, desta vez agora, com a assistência em termos dos órgãos do Estado, a nível do desemprego, dos subsídios, etc. Lá também não me pergunta naturalmente se a minha vida vai bem, se estou bem de saúde, se sou feliz em casa, se a minha saúde mental ou física, etc. está em conformidade. Ora, o sem-abrigo tem problemas financeiros, tem problemas sociais, tem problemas familiares, tem problemas de saúde mental, tem problemas de saúde física, tem problemas muitas vezes de adição a drogas ou ao álcool, tem problemas culturais frequentemente, tem problemas de aptidões sociais. Tudo isto está junto. Se uma pessoa sem abrigo vai a um centro de saúde, tratam-no, enfim, provavelmente menos bem ou até bastante mal, e ele diz: nunca mais lá vou. Se vai a um assistente social e está muito sujo e cheira muito mal e cheira a álcool, o assistente social diz: venha dar uma volta, vá deixar de beber, depois venha cá se quiser, ou qualquer coisa assim. Se vai a um hospital pode ser maltratado. As pessoas também não estão preparadas para isso, os serviços não estão preparados para receber este tipo de população. Tal como a Europa, Portugal tem um Serviço Nacional de Saúde. Entre todos os serviços sociais, este foi o que melhores resultados teve. A assistência ao parto, a vacinação, os cuidados primários e a esperança de vida dos portugueses melhoraram muito. O número de profissionais e o equipamento são suficientes. A distância deixou de ser um obstáculo. Ninguém fica sem cuidados. Esta unidade de cirurgia funciona de forma exemplar. Aqui não há listas de espera. A unidade faz e administra o seu próprio orçamento e dá lucro. É o que se chama um centro de responsabilidade. É o único em Portugal com autonomia. Os médicos estão em dedicação exclusiva. A nossa sala de operações funciona em média até às 4 horas da tarde, desde as 7 da manhã. Lá estão as tais 9 horas e meia, 10 horas por dia. Depende, neste momento estamos numa fase de maior acalmia. Em outras fases mais de ponta, pode terminar às 5 ou 5 horas e meia, sem contar, naturalmente, com o serviço com o que aparecer de urgência. Portanto, a utilização de todo o pessoal, de todos os grupos dentro do serviço é muito mais eficiente por estas razões. Por outro lado, o facto de nos ter sido cometida a responsabilidade da execução do orçamento que é previamente negociado, nós não somos independentes do hospital, este orçamento é previamente negociado com o Conselho de Administração, tal como o Conselho de Administração negocia o orçamento do hospital com o Ministério. Mas nós temos a responsabilidade da sua execução e essa responsabilidade permite-nos, de acordo com a lei, a distribuição de prémios de desempenho que há 5 anos, quando começámos, não eram nem pouco mais ou menos geralmente aceites, mas hoje praticamente aceitos transversalmente por todos os setores da sociedade e até dos vários partidos políticos. Hoje toda a gente já se percebeu que não existe o salário igual para trabalho igual, porque simplesmente não existe trabalho igual. 2 pessoas diferentes não podem fazer trabalho igual, nem a mesma pessoa faz num dia trabalho igual ao do outro dia. E, portanto, é justo que as pessoas sejam recompensadas pelo impacto que têm na produtividade do serviço. Mas esta unidade é uma exceção. Geralmente, o cidadão espera, muitas vezes anos ou meses, por uma cirurgia
ou uma consulta. Apesar da despesa com a saúde ser uma das mais elevadas da Europa, o funcionamento do Serviço Nacional de Saúde não é satisfatório. A minha grande preferência pelo Serviço Nacional de Saúde deriva das condições económicas e sociais que são características ainda do nosso país. Nós estamos num meio, nós somos, digamos, o parente pobre, ou os pobres, no meio de um clube de ricos que é a União Europeia. Não me parece que o sistema privado esteja em condições de garantir ao cidadão a prestação de cuidados que ele necessita. Isto por um lado, porque por outro lado nós também temos um sistema já instalado, que é o sistema, a rede dos hospitais públicos e dos centros de saúde, como eu disse, que considero suficiente para as necessidades atuais, que é preciso naturalmente rentabilizar. Se nós temos um número de médicos suficientes, um número de enfermeiros que talvez seja menos que suficiente, mas ainda bastante satisfatório, naturalmente que se não produzimos aquilo que os outros produzem, e é preciso ter em conta que provavelmente a saúde não é diferente dos outros setores da vida nacional. É bem conhecida que a nossa produtividade a nível nacional é aí 2/3 da média da produtividade europeia, significa que não estamos a utilizar os recursos de forma satisfatória. É muito frequente os médicos trabalharem pouco nos hospitais e dedicarem a maior parte do seu tempo à clínica particular. Quem quer ser atendido prontamente tem, em geral, de recorrer à medicina privada e pagá-la. A verdade é que, na maior parte dos países, os médicos estão em presença no hospital durante um período significativamente maior daquilo que acontece no nosso país. O facto é que as salas de operações, de uma maneira geral, no Serviço Nacional de Saúde, funcionam durante o período da manhã, passando um pouco sobre a hora de almoço, mas aí às 2 horas terminou tudo. Ora, ainda que tendo em conta que uma sala de operações como esta em que nós estamos não pode funcionar 24 horas por dia, tem que ter o seu descanso também, que faz com que haja a renovação do ar, que permita a limpeza, a esterilização e tudo isso, a verdade é que a utilização por um período de apenas 4 ou 5 horas é uma grosseira subutilização. Elas deviam ser utilizadas no mínimo 10 horas por dia, provavelmente até 12 horas por dia. E até me parece que muitas vezes os poderes públicos têm interesse em que isso se mantenha assim, porque é bem conhecido que os médicos não são extremamente bem pagos no sistema público e, portanto, há assim como uma espécie de contrato subterrâneo que diz: nós aqui não lhe podemos pagar o suficiente, você ganha vida lá fora, quando puder passe por aqui e faça aquilo que puder. O centro de saúde é a base da saúde pública. É ali que se assegura o contacto diário com os cidadãos. Na maioria, só há consultas de manhã, porque os médicos trabalham sobretudo de manhã. Os doentes têm de chegar quase de madrugada para tirar senha de consulta e nem sempre têm a certeza de ser recebidos. Temos de vir para aqui às 5 horas da manhã. Às 5 da manhã. Depois junta-se aqui uma bicha, depois isto só abre às 8. Arranjar consulta, não arranjar, empurrão daqui, empurrão dali. Depois vamos ao médico. Para carimbar esta receita estou aqui há quase meia hora. Tem médico de família? Não. Já tentou? Já, mas não consegui. Porquê? Não sei, dizem que não tem, que não há vagas. Mas também aqui há exceções. Este centro tem 3 unidades de saúde familiar. Uma delas tem a seu cargo cerca de 15.000 utentes. Tem um contrato especial com o Estado, que lhe dá autonomia, mas que exige responsabilidade e empenhamento perante a população. Aqui,
Os doentes têm consulta com hora marcada. Não há filas de espera. Podem ser atendidos desde as 8 horas da manhã até às 11 da noite. E aos fins de semana e feriados, até às 8 da noite. Não gastam mais dinheiro por isso e os resultados são superiores aos da maioria. Considero um fator também extraordinariamente importante a autonomia organizativa, porque nos permite, de facto, desenvolver a forma ou as formas como nós achamos que é mais correto prestar determinado tipo de serviços. Portanto, dá-nos a liberdade responsável de fazer aquilo que achamos de melhor para as populações e até interagirmos com as próprias populações. Uma das coisas que eu acabei de fazer foi alterar o meu horário, não em função dos meus interesses imediatos, mas pensando e sentindo que há uma franja importante da população que gosta de ser atendida ao fim da tarde para não prejudicar o seu horário normal de trabalho. E, portanto, eu tinha um horário que me permitia estar 2 horas num fim de tarde, alarguei esse horário para 3 horas e meia, porque prolongo um bocadinho mais, fico um bocadinho mais, porque sentia que esse era um dos horários mais procurados da minha consulta e, portanto, a autonomia é isto, é eu individualmente adequar a minha capacidade de resposta aos interesses das pessoas, o grupo todo, e eu dentro do grupo, ser corresponsável por também fazer isto ou replicar isto a nível de toda a estrutura do grupo. Temos o regime de permanência em que um dos 8 médicos que compõem a unidade está permanentemente e em rotatividade disponível para atender quando não está presente o médico responsável pelo próprio utente inscrito, e fazemos 2 tipos de visitações domiciliárias, ou em resposta a uma solicitação do doente, ou mesmo por visitação domiciliária programada pelo próprio médico, que sabe que aquele doente que teve um acidente vascular cerebral, aquele doente que teve uma fratura e está imobilizado durante 2 ou 3 meses, tem que ser visitado, e nós visitámo-lo por iniciativa, diria eu, própria. Fazemos ainda uma outra coisa, que é a visitação hospitalar, domiciliária, mas domiciliária / hospitalar, quando o nosso doente está internado, e às vezes está internado por algum tempo, e nós fazemos como a ponte entre os nossos cuidados e os cuidados hospitalares, visitando o doente na enfermaria do hospital e trocando impressões com o médico que o está a seguir em ambiente hospitalar. Se calhar o que falta são coisas mais simples. Eu começaria por dizer que se calhar o que falta é a organização. A organização num determinado sentido, no sentido de serviço ao cidadão. Eu acho que nós temos hospitais que cheguem, temos alguns velhos hospitais que precisavam de ser substituídos, mas não é um novo, é substituir um por outro. Nós temos centros de saúde que cheguem, temos cerca de quase 400 centros de saúde, temos mais, se juntarmos as extensões, temos mais de 1000 pontos de contacto com o cidadão nesta área. O nosso orçamento para a saúde é relativamente alto, portanto, provavelmente também não é um problema de dinheiro, não é? Temos profissionais, não posso dizer que não faltarão alguns, mas são coisas pontuais, setoriais, não se pode dizer que faltam médicos em Portugal. Se nós atendermos aos rácios da Organização Mundial de Saúde, estamos até acima dos rácios propostos de médico por habitante. Faltam pediatras, faltam anestesistas, faltam médicos de família, se calhar faltam médicos de família. Mas isso são coisas pontuais que se podem resolver também pontualmente. A pressão de interesses dos médicos, enfermeiros, farmácias e indústria fazem com que o desperdício seja muito elevado. Este foi calculado pelo Tribunal de Contas, em 1999, em 25% da despesa do Serviço Nacional de Saúde. Esta medicina é extremamente cara. Por isso nós temos que lutar permanentemente contra o desperdício. Por exemplo, um pacote de compressas, há 10 compressas. Se tivermos que abrir nós só vamos utilizar 3. Portanto, para poupar alguma coisa, para investir naquilo que é essencial, nós estamos a tentar conseguir pacotes de 3 compressas de um outro material mais barato e de melhor qualidade para tratar os bebés. Após 3 anos de tentativas de mudança, neste serviço, as compressas continuam a vir em pacotes de 10. O desperdício mantém-se
e estende-se a toda a saúde. Há certamente uma certa perversidade no sistema que permite que as pessoas estejam com um pé aqui e outro pé noutro sítio. Essa perversidade tem que ver com a produtividade dos próprios serviços. É evidente que, direto ou indiretamente, voluntário ou involuntariamente, e admito que seja indiretamente na maior parte dos casos e involuntariamente na maior parte dos casos, o setor privado também beneficia com as ineficiências do público. E isso significa que há quem possa estar diretamente interessado em que a produtividade no setor público também não aumente muito. A produtividade é um problema de todo o setor público. Talvez seja ainda maior na educação. Tal como na Europa, hoje há em Portugal educação para todos. Não foi sempre assim. Nos anos 60, 40% dos portugueses ainda eram analfabetos. A nossa alfabetização foi feita com um século de atraso. É o retrato do pior falhanço das classes dirigentes, das elites, dos poderosos, dos políticos e da Igreja em Portugal. A expansão do sistema educativo iniciou-se nos finais dos anos 60. Foi uma das mais importantes realizações do país nestas últimas décadas. No ensino superior, houve uma verdadeira explosão. O número de estudantes aumentou mais de 15 vezes. A população universitária passou de 25 mil para 400 mil. Um sistema de ação social e escolar apoia as famílias com menos rendimentos. Em 2 décadas, extinguiu-se o analfabetismo jovem. Os que nunca escreveram uma carta de amor, nem leram um jornal, são os idosos, que há várias décadas não tiveram acesso à escola. Hoje, há escola para todos. Portugal é dos países da Europa que mais gasta com a educação, mas os resultados obtidos são maus e ficam muito aquém dos outros países europeus. As taxas de insucesso e de abandono são elevadas. É má a preparação dos estudantes, o que é confirmado pela posição medíocre que Portugal ocupa nos inquéritos internacionais. A maioria chumba em português e matemática. Em 2005, 70% dos alunos chumbaram no exame de matemática do 9º ano. E a média nacional dos exames de matemática do 12º ano foi de 7 valores. As notas em matemática em Portugal são muito más. Não só a matemática, mas a matemática mostra com particular clareza. As causas são muitas. Há muitas causas. Eu não sei dar um remédio e fazer um diagnóstico de todas as causas das más notas em matemática, mas sei algumas coisas que estão mal. E que estão mal não só a matemática, como a matemática, a portuguesa, a geografia, a história, em todas as disciplinas básicas. O que talvez aconteça é que a matemática é mais dicotómica. Uma pergunta à matemática habitualmente ou está certa ou está errada. E, portanto, a matemática revela com mais clareza as dificuldades da aprendizagem. Mas que eu julgo que são dificuldades que se manifestam em todas as disciplinas. Se olharmos para o português, vemos as mesmas dificuldades. Portanto, não se pense que a matemática está mal, mas a matemática é um corpo estranho ao sistema. Não, a matemática revela aquilo que se passa em todo o sistema. O sistema educativo é governado a partir de Lisboa e serve mal o país. É em Lisboa que os professores são colocados, que é decidido o horário de abertura das escolas e o calendário anual, que são organizados os exames e que são escolhidos os manuais. Há um grande desperdício de recursos. Em muitas escolas, os alunos só têm aulas durante metade do dia, ficando entregues a si próprios no resto do tempo. Com a baixa da natalidade,
a população escolar do básico e secundário está a decrescer, mas o número de professores tem aumentado. Portugal tem atualmente o maior número de professores por estudante de todo o mundo ocidental. Um professor por cada 9 alunos. A maior parte tem estado em situação instável, andando pelo país anos seguidos. Conceição e Susana são professoras. Conceição dá aulas há 10 anos e já esteve em 8 escolas. Susana dá aulas há 8 anos e foi colocada em 5 escolas. Teresa é professora há 16 anos. Chegou a estar a 150 km da família e teve de levar consigo um dos 2 filhos. Quantos anos tens? 9. Há quantos anos andas na escola? 4. E quantas professoras tiveste? 4. Ainda te lembras dos nomes delas? Sim. Como são? A primeira era a professora Ana Bate-Pé, a segunda era a professora Graça Falcão, a terceira era a professora Jorge Santos e a quarta é a professora Conceição. Há 8 anos que dou aulas e já estive em variedíssimos sítios. Comecei aqui por Campolite, por exemplo, e depois já estive no Algueirão, Mãe Martins, da Maia e estive um ano na Madeira. E em Alcântara também. Tive um ano a dar aulas também na Madeira e em Alcântara. É isso. Como é que foi essa experiência na Madeira? Muito boa. Apesar do sofrimento que é eu ter que ir sozinha para a Madeira, não conhecer a Madeira, não conhecer nada, ir sozinha com uma criança, um filho de 3 para 4 anos, que é sempre uma mudança muito grande, é muito bom dar aulas na Madeira, porque eu estive num sítio que era uma vila e lá havia ainda o respeito pelo professor. Não havia meninos que se levantassem de uma mesa quando dava o toque, enquanto eu não dissesse podem se levantar e sair. É completamente diferente. E os pais, apesar de morarem longe, porque há miúdos que levantavam às 6 da manhã para conseguir apanhar uma caminhoneta para estarem na escola às 8, e os pais também moravam longe e não tinham meios de transporte, apesar disso, eu nas reuniões que tinha com os pais, só havia um pai que não me aparecia, porque tinha 4 filhos na escola e não podia estar em todas as reuniões ao mesmo tempo. Não apareceu uma vez ou 2, mas depois aparecia. Portanto, os pais eram muito mais preocupados. Mas penso também por ser um meio muito pequeno. Porque se eu, aqui em Lisboa já é uma coisa maior e se eu for para o interior, com certeza também já tenho pais assim. Ao longo destes anos, a educação tem sido objeto de muitas reformas e experiências. Tudo parece estar sempre em causa. Das propinas à colocação dos professores, dos currículos ao papel dos pais. A instabilidade leva a resultados pedagógicos medíocres. Muda o ministro ou muda a equipa ministerial, mudam as diretivas e os professores têm sofrido, e as escolas têm sofrido, uma série de diretivas sobre pormenores por parte do Ministério da Educação que estão sempre a mudar. Com isto é impossível funcionar bem. Em vez, o Ministério tem feito exatamente o contrário do que devia fazer. O Ministério deveria, em minha opinião, dedicar-se a avaliar os resultados e não a controlar ao pormenor os processos. O Ministério tem feito exatamente o contrário. Tem intervindo sobre os processos o mais pormenorizadamente possível e abandonado a avaliação de resultados. Durante muitos anos, pensou-se que apenas com a avaliação interna da escola e sem exames se conseguiriam resolver os problemas. Até há muito pouco tempo, não havia um único exame nacional exterior à escola para os alunos do ensino básico. Agora há um exame terminal do ensino básico e era conveniente que houvesse mais. Entro e saio, ordenadamente e sem boné, no bloco e na sala. Respeito professores, colegas e funcionários. Não masco pastilha elástica durante as aulas. Ponho o dedo no ar quando quero falar. Não interrompo professores e colegas e respeito as suas ideias. Não vou à casa de banho nem ao cacifo durante as aulas. Conservo em boas condições todo o material da sala de aula. Deixo a sala limpa e arrumada.
Tentarei sempre ser solidário e tolerante, admitir e respeitar opiniões contrárias às minhas. Estas são as regras estabelecidas pelos professores de uma escola dos subúrbios de Lisboa. A escola está num bairro difícil, com graves problemas sociais. Por isso, a escola tem um contrato com o Estado. Em troca de meios especiais, a escola assume responsabilidades especiais, que deveriam ser as de todas as escolas. Tem 120 professores. Desses, 90 estão na escola há vários anos. É um dos exemplos mais conhecidos de boa gestão, dedicação e sucesso pedagógico. O que se faz de bom nesta escola é bom para a comunidade. Do meu ponto de vista, aquilo que trouxe mais valioso foi a possibilidade de estabilidade do corpo docente. De tal forma que a diferença é tão grande, por exemplo, quando eu vim para a gestão desta escola, vai fazer 8 anos, havia grupos, por exemplo, o grupo de matemática do 3º ciclo, quando terminava o ano letivo, só cá ficava uma professora, todos os outros iam embora e nunca mais regressavam. Portanto, não havia possibilidade nenhuma de pensar em nada. O grupo de inglês do 2º ciclo, nenhum professor cá ficava. O grupo de História, por exemplo, do 3º ciclo, habitualmente ficava um professor e mais nada. Portanto, esta era a situação. O grupo de Inglês do 3º ciclo também só tinha uma residente, todos os outros eram extremamente eventuais. Portanto, esta situação tornava inviável que houvesse qualquer projeto de continuidade, qualquer trabalho, a não ser, enfim, vamos lá dar aulas aos miúdos e ver como é que nos aguentamos neste barco. Portanto, não estabelecia nenhuma relação, não permitia o desenvolvimento de nenhum projeto de escola. Ana, Silvana, Silvana, anda. Então o que é que correu melhor desta última vez, Rui? O que é que correu melhor desta última vez em relação à outra? Sabemos encontrar o fim e tínhamos tudo planeado desde o princípio ao fim. Exatamente, e princípio, meio e fim, certo, Mica? Sim. E falámos mais alto desta vez também. Muito bem. E vocês, o que é que acharam diferente? Aconteceu-me, por exemplo, estar numa reunião com uma colega que trabalhava numa estrutura do Ministério da Educação há anos largos, que me disse que um bom professor é bom professor em qualquer sítio. Eu acho que sim, mas é preferível que tenha um projeto de trabalho. Isto chegar, um professor que chega a uma escola de novo, demora algum tempo e principalmente são todos a chegar de novo, demora muito tempo até pensarem naquilo que hão de fazer e o investimento é escasso se de facto se está a trabalhar a tão curto prazo. A educação não pode trabalhar a curto prazo, nomeadamente na colocação dos docentes. Nesta escola são dados cursos técnicos e profissionais, como por exemplo serralharia mecânica, artes gráficas e ourivesaria. Não há muitas escolas que o façam. Nos anos da Revolução, criou-se o ensino unificado, uma escola igual para todos. Assim, acabaram as escolas técnicas, comerciais e industriais e quase desapareceram os cursos profissionais. Aqui na escola, no início, nós debatíamos muito com um grande preconceito em relação a estes cursos. Portanto, estes cursos eram para os burros, não são para os burros. Estes cursos são uma outra via em que há pessoas que têm personalidades diferentes, que têm formas de trabalhar diferentes e que encaixam melhor nesta forma de trabalhar, uma forma de trabalhar mais prática, mais efetiva do que aquela que nós estamos mais habituados, que é mais teórica, mais de escrever, não há tanto aquele contacto com a realidade. E penso que nós esquecemos muitas vezes que na adolescência as coisas têm que ser
preto no branco e para amanhã, não podem ser para depois, não podem ser projetadas a uma longa distância. Portanto, eu penso que estas respostas funcionam muito bem. E pronto, neste caso do curso de pré-impressão e mesmo dos cursos que existem aqui na escola, o resultado tem sido positivo. A grande maioria reconcilia-se com a escola e percebe que têm capacidades que não conheciam e que lhes permite ir para outras áreas, com sucesso e com realização pessoal, que eu acho fundamental também, não só profissional, mas pessoal também. Sentirem orgulho em si, sentirem que têm alguma coisa para dar aos outros e portanto, tornam-se pessoas com valor e assumidas. Consideramos que a entrada em funcionamento destes percursos diferenciados resolveu, em grande parte, a situação de abandono, porque os alunos deixaram de estar na situação de frequentar um conjunto de trabalhos, disciplinas, matérias, etc., em relação às quais não tinham os pré-requisitos fundamentais, quer em termos de saberes, quer em termos de comportamentos. Portanto, esse aspecto eu penso que está bastante bem resolvido. Passados 30 anos de ensino unificado, percebeu-se que muitos jovens sem essa formação profissional ficaram mais diminuídos e com menos oportunidades. A desigualdade aumentou. Julgo que foi um erro muito grave ter-se abolido o ensino técnico-profissional. Julgo que foi um erro gravíssimo e que estamos ainda hoje a sofrer. Claro que o ensino técnico-profissional que havia antes do 25 de Abril não é aquele que hoje precisamos. Hoje há uma série de profissões que não existiam na altura, que não são só a profissão de serralheiro mecânico, de canalizador, etc., e que precisam de ser integradas no ensino técnico-profissional. O que é um ensino técnico-profissional? O que é que deverá ser? Deverá ser uma via para uma profissão útil à sociedade, uma profissão técnica e uma profissão que não necessita de uma formação tão longa quanto a formação universitária. Ora, julgou-se, foi uma ilusão, que por abolir o ensino técnico-profissional ir-se-iam abolir as diferenças sociais. É sempre uma ilusão perversa de que o ensino vai resolver os problemas da sociedade. Não vai, pode ajudar a resolver, mas não vai resolver os problemas essenciais. Vai sempre refletir aquilo que se passa na sociedade. E o ensino pode fazer melhor ou pior, mas vai sempre refletir o que aí se passa. Ora, o ensino técnico-profissional hoje continua a ser necessário e era bom que se tomassem medidas nesse sentido. Há profissões em falta. Há profissões que são altamente remuneradas e que estão em falta. Porquê? Porque as pessoas não as querem? Não, porque as pessoas não tiveram a oportunidade de as seguir e, no fundo, o ensino técnico-profissional poderia fazê-lo. Não, eu não estou satisfeita. Se, por um lado, nós temos muito bons alunos, e temos, de facto, alunos com muito sucesso e que, de facto, têm belíssimas classificações finais que correspondem a saberes muito bem estruturados, temos ainda um conjunto de alunos que não ficamos satisfeitos, de facto, com... Enfim, consideramos que eles atingem competências demasiado mínimas no final da escolaridade e que é preciso continuar a trabalhar nesse sentido. Portanto, esta é uma questão muito discutida cá no interior da escola, principalmente com os professores. É evidente que houve um grande progresso e que a democratização do ensino foi muito importante. Mas já passaram 30 anos, ou 35, ou 40, sobre essa grande etapa da democratização e há muitas coisas que não fizemos. Não podemos estar sempre a dizer que o ensino está mal, mas fizemos a democratização. Pois, a democratização já fizemos, seria muito grave que não a tivéssemos feito. Agora, o problema é outro, é diferente. Em primeiro lugar, que essa democratização, em muitos aspectos, é puramente formal. Porque continuam a sair da nossa escola jovens que, se não são analfabetos, têm grandes dificuldades em ler um texto simples. Há jovens, no 12º ano de escolaridade, que soletram um texto, têm dificuldade em ler um texto. Portanto, essa democratização teve grandes limitações. E depois é preciso ir muito mais longe do que isso. Muito mais longe do que ensinar a escrever, a ler e a contar. É preciso ensinar mais. E nesse aspecto não temos feito o melhor. Outro fator essencial, também a minha opinião, é um conjunto de teorias pedagógicas que foram propagadas
em todo o ensino, não é só na matemática, foram propagadas em todo o ensino e que são altamente prejudiciais. A teoria, para começar, a teoria de tudo deriva do prazer. Que o essencial está escrito no programa de 1990, do primeiro ciclo do básico a matemática, que a tarefa essencial dos professores é fazer com que os alunos gostem de matemática. Bem, se essa é a tarefa essencial, o que é que quer dizer tarefa essencial? É aquela à qual todas as outras se subordinam. Então, se isto for tomado à letra, isto significa que o professor deve ensinar aquilo que faça os alunos gostar de matemática e não aquilo que é indispensável para eles. Podia ter-se feito muito melhor. Houve uma série de decisões erradíssimas que foram feitas. Eu talvez destacasse as decisões quanto à formação de professores. Talvez a formação de professores seja o nosso calcanhar daquilo, seja aquilo mais grave, aquilo que precisava de ser mudado. A formação de professores tem sido feita de maneira a centrar-se nas teorias pedagógicas em vez de se centrar nos aspectos científicos. No início do nosso trabalho na gestão da escola, quando eu perguntava aos alunos que classificações, por exemplo, tinham tido, eles nem sabiam. Portanto, a escola estava muito descentrada da questão da aprendizagem. Portanto, isto era uma questão secundária. Os alunos não fazia parte das suas preocupações, transitar, dar ou não transitar, aprender ou não aprender. Portanto, era com toda a facilidade que referiam a quantidade de negativas que tinham tido, ou que nem sabiam, ou que nem sabiam que disciplinas eram. Portanto, a questão do sucesso não era uma questão central para os nossos alunos. Eu considero que neste momento, de facto, nós temos batalhado tanto cá dentro com eles, diretamente com os alunos, quer individualmente, quer em reuniões de toda a turma ou mais alargadas, sobre a função social da escola, sobre, de facto, aquilo que significa de dispêndio, termos até de erário público, pago por todos nós. Portanto, é necessário que os alunos também percebam que têm que ser responsabilizados pela quantidade pelas verbas imensas que são despendidas pela educação. Portanto, eu costumo dizer-lhes, inclusive, quanto é cada um deles custa ao Estado, não é? A cada um dos nossos alunos custa, eu fiz as contas, não é? Cerca de 350 euros por ano ao erário público. É muito dinheiro, não é? E não aprender significa deitar dinheiro fora. Portanto, esta é uma questão com que nós temos, que nos preocupa muito e para a qual procuramos sensibilizar os nossos alunos e corresponsabilizá-los. Portanto, somos um pouco duros quando, de facto, verificamos que os alunos não trabalham, que não estão preocupados com esta situação. Penso que isto progressivamente vai entrando e considero que é um esforço que tem de ser feito. Portanto, temos de responsabilizar os nossos jovens e as famílias pelo esforço imenso que é feito com a educação e que tem tão poucos resultados. Portugal adotou o modelo europeu que garante a todos educação, segurança social e saúde. Isto levou ao aumento do número de funcionários da administração pública. São hoje mais de 800 mil. Professores e auxiliares nas escolas, médicos e enfermeiros nos hospitais e centros de saúde, polícias e tantos outros. Não temos mais funcionários do que vários países europeus, mas proporcionalmente gastamos mais com eles. Têm condições especiais de vencimentos, horários, reforma e saúde. Em face dos trabalhadores do setor privado, esta é uma situação de privilégio. Em Portugal, muitas pessoas dependem do Estado. Além dos 3 milhões de pensionistas e dos funcionários públicos, há outros que já só vivem graças a subsídios, regimes excepcionais e bonificações. Filhos de imigrantes, residentes nas regiões autónomas, estudantes, agricultores e jovens, entre outros. Nem sempre os que recebem do Estado são os que mais precisam. Os que mais precisam, velhos, desempregados, doentes sem meios, têm muitas vezes dificuldades para sobreviver. As despesas do Estado atingem hoje quase metade do produto nacional.
A administração pública portuguesa é cara e também é, muitas vezes, ineficiente. Este navio é o mais moderno arrastão português e um dos melhores do mundo. É um bom exemplo do mau funcionamento da administração pública. Este navio nasceu de um projeto islandês que nós comprámos e em 1996 foi quando nós decidimos avançar para este investimento. Na altura havia várias empresas e vários armadores interessados em investir como nós. Infelizmente, só em 2002, portanto só ao fim de 6 anos, é que nos foi dada a autorização. Entretanto, houve armadores que desistiram. Depois, quando se pôs a questão da construção, já devido a este atraso, digamos, na aprovação, estaleiros que em 96 poderiam ter construído este navio em Portugal, como os estaleiros São Jacinto, entretanto já estão, digamos, fechados. Colocámos a hipótese de fazer o navio em Portugal nos estaleiros de Viana, mas infelizmente o preço que nos foi atribuído de mais de 1.100.000 contos, portanto cerca de mais de 60% na parte de construção, fez com que tivéssemos que infelizmente ir para a Espanha e construímos o navio na Corunha. Além do arrastão, o senhor tem aqui um porto novo, em folha. É um bom caso de má gestão dos dinheiros públicos. Portanto, nós estamos neste momento no chamado terminal especializado de descarga de pescado, que tem excelentes condições, que foi construído há mais de 2 anos e que nunca funcionou. Portanto, esteve aqui um iate e agora está aqui este navio. Porquê? Porque as exigências burocráticas do Porto de Aveiro e da legislação nacional são de tal forma que transformam este terminal, que era suposto funcionar para descarregar pescado, com custos 3 a 4 vezes superiores aos portos espanhóis e, portanto, as pessoas, obviamente, os navios de comércio que trazem bacalhau para ser, por exemplo, processado por indústrias que estão aqui instaladas na Gafanha da Nazaré, sai-lhes mais barato irem a Vigo, descarregam em Vigo, vêm de caminhão para estas mesmas instalações que estão aqui ao nosso lado e ainda sai mais barato. Portanto, isto é um paradoxo. Porquê? Porque são criadas realmente aqui condições tremendas e as pessoas têm que fugir. Nós, se olharmos para o que aconteceu nos últimos 20 anos, a aplicação dos fundos comunitários, verifica-se que, por exemplo, uma percentagem muito grande das empresas que o utilizaram fecharam. Conta-se até a anedota, enfim, nos meios industriais, que um célebre ministro, que esteve ministro da Indústria daqui a 10 anos atrás, todas as empresas que ele num determinado ano inaugurou ao abrigo de apoios comunitários, passados 3 anos estavam todas encerradas. Provavelmente se tem uma razão. É um facto, não quero teorizar sobre as razões que deram origem a isso, mas há seguramente uma falta de ajustamento das realidades das pequenas empresas e direi mesmo das médias, para não falar das grandes, à forma como esses projetos são concebidos. Isso tenho para mim como uma verdade. As obras públicas são exemplos frequentes da gestão ruinosa dos dinheiros do Estado. Um caso é o edifício transparente, construído na frente marítima do Parque da Cidade para a iniciativa Porto 2001. O seu custo foi de mais de 5 milhões de euros. Nunca teve qualquer utilização. Foi-se degradando ao longo dos anos. Aguarda-se agora a recuperação, que vai custar 15 milhões de euros à Câmara. A Casa da Música, no Porto, o túnel do metropolitano do Terreiro do Paço, em Lisboa, e a Ponte Europa, em Coimbra, são outros exemplos. Como é costume, em Portugal, com as obras públicas, os custos derraparam e os prazos arrastaram-se. O Estado é um mau dono de obra. Um Estado que não tem competência técnica é um Estado fraco e, portanto, está totalmente dependente do exterior. Ora, o saber controlar o processo, o saber contratar, é a primeira condição para ter um mercado mais exigente e uma resposta de melhor qualidade.
quer o caso da Casa da Música, quer a Ponte Europa, quer outros casos que nós sabemos, são concursos que não foram definidos antes da empreitada ser lançada. O dom de obra pública tem vindo a desvalorizar muito a componente técnica. Ou seja, não é possível ter obras públicas com sucesso, no sentido de controle de prazos e de custos e de qualidade construtiva, se o dono de obra não souber contratar bem. Se não tiver técnicos competentes que saibam definir as regras para lançamento de concurso, no sentido de dizer qual é o programa de concurso em termos de programa de projeto. Que projeto é que eu quero? Qual é o meu objetivo como dono de obra? Isso tem que ser a primeira mensagem clara aos projetistas, para que os projetistas sejam obrigados a fazer um projeto que responda àquilo que o dono de obra quer. O dono de obra, muitas vezes, não sabe o que é que quer. O poder político também não está muito interessado em ter, depois, órgãos de controle prévio que podem pôr em causa as opções políticas. Em 2005, o Parlamento aprovou uma lei que faz com que os cargos superiores da administração pública caiam com a queda de um governo. Foi a lei que legalizou o clientelismo partidário. Já foi assim no Estado Novo. É assim com a democracia. Antes, havia caciques locais que tinham o apoio do governo. Hoje, há empresas, agentes dos partidos e autarcas. Quase metade das investigações da Polícia Judiciária por suspeita de corrupção tem as autarquias como objetivo. Nas eleições autárquicas de 2005, havia 60 candidatos que eram arguidos em processos. Muitos venceram as eleições. Há leis para evitar isto, mas são ineficazes. A justiça funciona mal, o que contribui para que a corrupção e o favoritismo se mantenham. Em muitos setores, as cunhas e a corrupção são crónicas. Eu penso que as pessoas que votam em municípios corruptos acham que os fundos que eles distribuem não são deles, eleitores, não saem do seu bolso, saem de uma espécie de um saco imaterial chamado Estado. Vem lá de muito longe. E, portanto, se o município corrupto consegue obter aqueles fundos para o nosso conceito, está a fazer muito bem. As pessoas têm que perceber, mas isso passa pela articulação das municipais, que aquele dinheiro é deles, que sai do bolso deles. Que estão a ter dinheiro no bolso. Porque só se perceberem isso, e há uma questão de civismo e de avanço um pouco cívico dos eleitores, é que passam a tomar medidas em relação a essas pessoas. Mas é um combate que tem que ser travado. As irregularidades cometidas pelas autarquias com as compras e vendas de terrenos, com a construção de bairros sociais e com os subsídios aos clubes de futebol profissional foram objeto de investigação e devidamente condenadas pelo Tribunal de Contas. Quando tudo se preparava para serem abertos processos criminais e serem levados os responsáveis a tribunal, o Parlamento, através da Lei 169 de 99, legalizou o que era ilegal. Do desporto profissional, que é uma espécie de subsistema à parte, é assim um grupo onde se concentra um conjunto de coisas perversas da sociedade e da economia portuguesa. Porquê? Porque o dinheiro está no Estado e tem um certo controle. Tem um certo controle porque há o Tribunal de Contas, há as regras da contabilidade pública, há um conjunto de coisas que tornam difícil o dinheiro ir para o bolso do decisor público diretamente. Aliás, o sistema criado desde o século XIX. Chegamos à empresa e há a DGCI e a fiscalização. Há o lucro, há o IVA, há a contabilidade, tudo isso tem que estar muito registado, há um imposto sobre tudo isso. E depois chegamos ao clube que começou por ser uma entidade de utilidade pública, que era uma associação com fins filantrópicos. Hoje os fins são bastante diferentes dos filantrópicos. Mas a consequência é que ali não há o controle que há no Estado, nem o controle que há na empresa. Em consequência disso, criamos um terreno ótimo para que tudo possa acontecer. O regime fiscal revela ineficiência e injustiça. A fuga ao fisco ainda é muito elevada. Se o IRS fosse pago por toda a gente, a receita seria 20% a 30% superior. Tivemos 10 anos de grande fraude fiscal. Até aos anos 90 e poucos, a fraude fiscal foi aumentando, sem que tivesse nada para combater.
Nos anos 90 foi pior. A fraude fiscal criou a corrupção da máquina fiscal. De repente, uma estrutura que até funcionava razoavelmente tornou-se basicamente corrupta a partir dos anos 90. Talvez em boa parte por se sentir impotente. Ela não tinha os meios legais para controlar a fraude. E alguns deles desanimaram e acharam que já não os posso combater, vou-me ligar a eles. E então a corrupção foi-se instalar na máquina fiscal. Não foi bastante preocupante. Até uma tragédia. Depois houve uma investida, enfim, da polícia contra a corrupção fiscal, que acabou mal. É outro assunto, não vamos falar disso. De repente as coisas mudaram. Porquê? De repente faz-se uma nomeação para um lugar de gestor fiscal, dos altos impostos, com base na estrita competência profissional. Vai-se buscar um gestor privado. Paga-se um ordenado que pareceu escandaloso ao princípio. E ele, de repente, consegue mobilizar o que há de melhor entre a gente que trabalha nos impostos e a gente lá de qualidade e a gente séria, mobilizá-los para começar a combater a fraude fiscal. E, de repente, chegam a Portugal coisas que estavam já bolorentas de outros países, controle da conta bancária, como se faz há 30, 40, 50 anos, na maior parte dos países ocidentais, uso da informática, que começou nos Estados Unidos em 56, cá chegou 50 anos depois, quase em 2006, é que começou a ser usada de forma sistemática, e, de repente, passou a haver algum controle fiscal. E hoje tudo mudou radicalmente. Só tenho pena de duas coisas. Primeiro, que o controle fiscal aparece na altura de maior crise económica. Quer dizer que está a doer a muitas empresas e a muita gente. Tinha que ser feito, mas é um preço que teríamos evitado se começássemos aí há uns 10 anos, pelo menos. E em segundo lugar, que é preciso pedir mais. Já que estamos a falar de autarcas, e dados os amplos meios de investigação que têm os homens da máquina fiscal, é altura de perguntarmos quando é que eles começam, por exemplo, a controlar o enriquecimento dos autarcas nos últimos anos. Nos últimos 4 anos, depois é a caducidade. Nos últimos 4 anos, como é que, por exemplo, muitos compram casas e carros e coisas magníficas com ordenados tão baixos? E também já agora, por que razão é que os seus familiares, os sogros, os pais, os tios, os primos, os apregoados políticos, também beneficiam dessa onda de prosperidade? Era muito importante que isso fosse feito. Mas isso deve ser feito e a opinião pública deve exigir que se faça, porque o controle fiscal é uma arma muito simples para o controle da corrupção numa sociedade no seu conjunto. Falemos sempre do célebre caso Al Capone, que não conseguia ser incriminado pelos atos penais e foi incriminado por fraudes fiscais quase inocentes em comparação com o que tinha feito noutras áreas. O desperdício que se vê na administração pública não é apenas resultado de má gestão. É também o produto da atuação dos que procuram satisfazer os seus interesses pessoais. A saúde parece ser propriedade dos médicos e dos enfermeiros. A justiça parece ser pertença dos juízes e dos advogados. A educação parece ser dos professores. A administração pública não é independente. A instabilidade política é mais um obstáculo. Eu, abaixo-assinada, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. As mudanças de governos e de ministros foram, nas últimas décadas, excessivas. Em 30 anos, Portugal conheceu 23 governos, 15 primeiros-ministros, 26 ministros nas finanças, 22 na justiça, 26 na educação, 30 nas obras públicas e 26 na saúde. A cada mudança de governo ou de ministro, muda tudo e é necessário recomeçar. Os poderes em Portugal estão mal distribuídos. Poucas famílias, poucos grupos detêm o poder económico. A sociedade civil é fraca e muitos dependem do governo. Queremos viver melhor, sobretudo depois de conhecermos o modo como vivem os outros povos europeus. Mas produzimos muito menos do que os nossos vizinhos. Há 6 ou 7 anos que Portugal está a ficar atrasado, depois de ter crescido mais rapidamente durante 30 anos. Nas últimas décadas, os portugueses viveram tempos inesquecíveis.
quase tudo mudou. Depois da euforia, foi a incerteza. Ficámos surpreendidos quando percebemos recentemente que estávamos de novo a ficar mais atrasados na Europa. Fizemos muito em pouco tempo, mas os outros também. Fizemos muito, mas podíamos ter feito muito melhor.